Quando eu vim pra este mundo, não desatinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela é meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é Gabriela, sempre Gabriela. Oi, me chamo Camila, estudo no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Tomás Martins da Cunha, sou da 3ª série. O que eu vim fazer aqui hoje, eu vim falar com vocês sobre um livro. Meu Deus, livro maravilhoso, eu já deixo bem claro pra vocês, vocês vão se surpreender ao assistir esse vídeo e eu tenho certeza que vão sair correndo querendo ler o livro. E se não saírem correndo querendo ler o livro é porque receberam muitos spoilers, quer dizer que você é uma pessoa que não gosta de spoiler. Mas fica ligado no vídeo, que acredito que você vai amar. O livro sobre o qual vou falar hoje é Gabriela Cravo Canela. Um livro que ele traz um misto de sentimentos pra gente. Ele tem música, ele tem cor, ele tem amor, ele tem sabor. O nosso querido Jorge Amado consegue trazer um misto de sentimentos incríveis para todos nós leitores. Ele vem com toda a sua audácia, trazendo aquele jeitinho brasileiro. Ele mostra realmente o que é o Brasil, o que é a sociedade brasileira. Meus outros colegas vão continuar explicando. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, dá um feedback pra gente. Deixa o like e vamos logo. Jorge Amado, ele foi jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista. Teve sua obra marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Também foi o 5º ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, em 1961, e também, além disso, ele recebeu vários prêmios de destaques, por exemplo, o Prêmio de Camões, em 1994, e o Prêmio Jabuti, o qual foi agraciado 2 vezes, em 1959 e em 1995. Jorge Leão Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912 no distrito de Itabuna, que fica no sul da Bahia. Já no Rio de Janeiro ele publica seu primeiro romance, com 19 anos, intitulado O País do Carnaval, de 1931. Depois, já na política, Jorge Amado ele lutou pela liberdade religiosa, sendo autor da lei que até hoje está em vigor, que assegura o direito da liberdade de culto religioso. Além disso, em 1955, ele afastou-se da militância política e dedicou-se somente à literatura. Ele faleceu na capital baiana, em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o livro Gabriela Cravo de Canela. O livro foi lançado em 1958. O livro contém 259 páginas. A linguagem utilizada no livro é a linguagem coloquial, pois ela consegue mostrar a beleza interior dos personagens, principalmente daqueles personagens que foram injustiçados. Ela consegue mostrar. A editora é a editora Companhia das Letras, e a localização espacial do livro é da região sul do estado da Bahia. O livro foi publicado em 1958, na cidade de Portugal. O gênero do livro é romance, ficção e romance de amor. O idioma é português. O livro contém 259 páginas e são 67 personagens do livro Gabriela. E o escritor foi o Jorge Amado. Eu vou começar falando dos personagens de Gabriela Cravo Canela. Gabriela é uma moça de grande vitalidade que reúne grandes características do biotipo nortista do interior, retirante fugida da seca. Gabriela, uma pessoa animada, bem disposta, era bonita e por onde passava causava inveja em qualquer mulher
e chamava a atenção de qualquer homem. Ela não gostava de relacionamento sério no caso de casamento, porque nos quais ela se sentia preso, e foi por isso que ela traiu Nassib. É importante lembrar que Gabriela ela traz a ênfase da trama, da narrativa. Agora eu irei falar sobre Nassib. Nassib, ele tem um papel fundamental, não só pelo motivo dele ter a relação com a Gabriela, mas pelo motivo dele ser dono do lugar onde a região toda se encontrava. E aí, Nassib, ele é um migrante da Síria, em que ele não queria se envolver com a política, porque ele tinha medo de perder seus clientes e ele não queria entrar nisso para depois causar desentendimentos. De acordo com o livro, fala que Nassib, ele era um homem alto, gordo, cabeça chata e farta cabeleira, ventre demasiadamente crescido, possuía ainda frondosos bigodes, um rosto gordo e bonachão, além de uma boca grande de sorriso fácil. O Tonico Bastos, ele é considerado como um antagonista da história, por causa que ele determina a traição entre Nassib e Gabriela, né? O Tonico Bastos, ele era filho de Ramiro Bastos, um homem de fama de conquistador. Ele andava muito bem vestido e com um andar despreocupado. E ele tinha muito sucesso com as mulheres. E as pessoas variavam de opiniões em relação a ele, em relação aos ilhéus. Por causa que uns pensavam, ele é bondoso, ele é inofensivo, um rapaz bom. E outros já pensavam, ele é burro, ele é preguiçoso, ele é covarde. Agora eu vou falar sobre as irmãs dos reis. Eram duas grandes cozinheiras. Uma era chamada de... Eram grandes cozinheiras da Ilhéus, né? Uma chamada de Quinquina e outra de Florzinha. Eram também muito conhecidas porque elas que construíram o enorme presépio. Que nesses presépios possuíam imagens santas. E nesse presépio tinha a imagem de personalidades importantíssimas na história do Brasil. Filomena, que era uma empregada de Nassib, desde que ele comprou o bar. Ela posteriormente acaba indo morar com seu filho Vicente e deixa nessa vaga de empregada em aberta, e logo depois essa vaga é preenchida por Gabriela. Mudinho Falcão, ou Raimundo Falcão, era um exportador de cacau. Ele tinha o objetivo de produzir muito cacau e de controlar, de fazer um caminho para esse cacau ser transportado sem passar pela ilha, pelo porto da Bahia. Isso era um símbolo de progresso. Capitão Miguel Batista de Oliveira, o capitão, era um dos aliados de Mudinho na disputa política. Ele possuía um nariz grande e turvo, era moreno e sempre estava com sua roupa branca impecável. Ele era um dos grandes símbolos da cidade. Malvina, por ser jovem e mulher, era muito controlada pelo seu pai e também era a única que reivindicava seus direitos. Ela acabou fugindo de Ilhéus para não casar. Vou começar contando a história do livro. Gabriela Cravo e Canela é dividido em duas partes, que são em si divididas em outras duas partes. A história ela se inicia em 1925, na cidade de Ilhéus. A primeira parte é um brasileiro das Arábias, que vai ter a primeira divisão, o Langor de Ofenícia. Essa primeira parte da história, ela vai ser concentrada em dois personagens, que é o Mudinho Falcão e o Nassib. O Mudinho Falcão, ele é um carioca que migrou para a cidade de Ilhéus e lá ele enriqueceu como exportador. Ele planeja acelerar o desenvolvimento da cidade e também derrubar Bastos, que é um governante. Já Nassib, ele se encontra em uma tragédia pessoal, pois ele é dono de um bar e ele precisa organizar um jantar para 30 pessoas que está comemorando a inauguração de uma linha automotiva. Porém, a sua cozinheira, ela foi embora morar com seu filho em outra cidade, então ele sai à procura para contratar uma nova cozinheira e no final dessa pequena parte, ele encontra a Gabriela muito suja, mas acaba contratando ela porque ele tem esperança em relação à sua habilidade na cozinha. O que depois ele realmente se surpreende, não apenas na sua habilidade como cozinheira, mas também na sua aparência física.
A segunda parte é sobre a solidão que a Glória está sentindo, e tudo isso passa-se em apenas um dia. O dia então começa com 2 corpos na praia, frutos de um crime passional, onde todo mundo dá razão ao marido traído e assassino. Então, seguem com as preparações para o jantar. Nesse jantar, acirram-se as diferenças políticas e acaba declarando guerra ao poder em Ilhéus, entre Mundinho Falcão, que é a oposição, e Bastos, que é o governo. Quando esse jantar acaba, Nassib, voltando para casa, iria deixar um presente para Gabriela. Mas então se encontram e acabam tendo a primeira noite de amor e luxúria. A segunda parte chama-se propriamente Gabriela Cravo e Canela, e sua primeira parte, o capítulo 3º, que se chama O Segredo de Malvina. 3 problemas são evidenciados ali. Esses são o caso Malvina Josué e Glória e Rômulo, além das complicações políticas e os ciúmes de Nassib. Num contexto geral, pela ordem, Josué era admirador de Malvina, que era filho de um coronel com um espírito bastante livre. Então ela começa a namorar Rômulo, que era um engenheiro chamado Mundinho Falcão, para estudar o caso da Barra, que impedia que os navios grandes atracassem no porto de Ilhéus. Então Josué se desaponta e se interessa por Glória, que é amante de outro coronel. Rômulo foge após um escândalo feito pelo machista, o pai de Malvina. Malvina faz planos de se libertar e Josué começa um caso em segredo com Glória. Na política, grande disputa por votos ao ponto que o coronel Bastos manda queimar toda uma tiragem do jornal de Mundinho. Mas Mundinho ganha um terreno com a chegada do engenheiro e perde e foge como covarde. E ganha a promessa da chegada de dragas a Ilhéus. Nassib, enquanto isso, desenvolveu um caso com Gabriela, mas está sendo atacado pelos ciúmes. Todos querem Gabriela, perfume de cravo, cor de canela. Aos poucos ele percebe que é amor e acaba propondo casamento a Gabriela, após a última investida do juiz. Alerta falso. Ele havia desistido. Mas foi há tempo que até as ossos do poderoso cacau de Ilhéus já haviam sido oferecidos a Gabriela. O capítulo acaba durante a festa de casamento de Nassib e Gabriela. Não se viu porque Nassib era muçulmano e não praticante. Quando chegaram as dragas do porto de Ilhéus, a quarta e última parte chama-se O Luar de Gabriela. Nesse resolve todos os casos pela ordem. Josué e Glória oficializam a relação e Glória expulsa da sua casa por seu coronel. Bom, eu vou falar sobre a última parte do resumo do livro. Na parte política, quando o coronel Ramiro Bastos ele perde o apoio de Itabuna, ele acaba tentando mandar matar seu ex-aliado, mas é sem sucesso. Então o coronel morre em seu sono e seus aliados percebem que estavam errados, pois deviam lealdade ao homem e não às suas ideias. E aí a guerra política na cidade acaba com Mundinho e os outros candidatos vencedores. Quanto a Nassib e Gabriela, Gabriela não se acostumou nada com a vida de senhora Saad, pro desespero de Nassib, e Nassib ele acaba pedindo o anulamento do casamento quando ele pega a Gabriela e seu então padrinho de casamento, Tonico Bastos, na cama. Aí Tonico acaba sendo humilhado, sai da cidade, o casamento é anulado e Gabriela sai de casa. Bom, Nassib ele fica muito amargurado e vai se recuperando aos poucos, até que ele abre um restaurante junto com o Mundinho. Só que o cozinheiro que foi chamado por eles acaba sendo
convidado a se retirar da cidade pelos admiradores de Gabriela, que é reencontrada por Nassib nisso. Algumas semanas depois, Nassib e Gabriela eles acabam reatando o caso, que foi tão ardente quanto era no início, antes do casamento deles. Bom, no epílogo, o coronel, assassino de 2 amantes, ele acaba sendo condenado à prisão. A gente já aprendeu que em 1922 aconteceu a Semana da Arte Moderna e também acontecia a primeira fase do modernismo. 8 anos depois que aconteceu a Semana da Arte Moderna, nasce a segunda geração modernista, que é a segunda fase do modernismo, onde diversos autores resolveram modernizar suas obras literárias, romances, prosas, poesias, né? Um desses autores que fez parte da segunda geração modernista foi o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele entrou na segunda fase da geração modernista com o livro Gabriela Cravo e Canela. Nesse livro, ele meio que inaugura as características da segunda fase do modernismo, porque ele apresenta a influência do realismo, porque nesse livro o autor mostra uma realidade, uma verdade, né? A verdade sobre a vida, no caso da vida em Ilhéus, que é onde se passa a história. Então ele mostra essa verdade, ele mostra a realidade social, a realidade econômica, a realidade cultural. A gente também nota uma linguagem mais coloquial, a presença do regionalismo e a valorização da cultura brasileira. Esse livro foi muito importante para a carreira dele, por quê? Porque a partir desse livro ele passou a modernizar suas obras literárias. A partir desse livro ele passou a tecer críticas sobre a sociedade brasileira. A importância dele para a segunda fase do modernismo. Esse livro, Gabriela Cravo e Canela, ele tem bastante importância porque foi o começo da carreira de Jorge Amado. Foi um dos primeiros romances desse autor. E com isso ele chegou a fazer parte da segunda fase do modernismo. E ainda podemos ressaltar que tem vários significados nessa obra, tipo, tem partes que falam sobre o coronelismo, sobre a seca do Nordeste, também o progresso do Nordeste, o machismo e, por fim, a alta hipocrisia da sociedade. Por esse motivo, esse livro ele fez a carreira de Jorge Amado subir, porque as pessoas começaram a gostar desse autor, nem só aqui no Brasil, também fora do Brasil. Pessoas estrangeiras gostavam de ler esse tipo de livro e começaram a gostar mais de Jorge Amado. Através do papel de Gabriela, percebemos a liberdade feminina. Gabriela gosta de ser quem ela gosta do modo que ela fala, de como ela se veste, dos olhares dos homens sempre voltados para ela. Porém, isso vai mudar a partir do momento que ela casa, porque ela vai se sentir culpada perante a sociedade como ela se comporta, como no modo de vestir e de se falar. No livro, há os relatos da transformação ali do local e do estado em plantações de cacau. E por causa dessa transformação, vai surgir uma nova era na cidade ali, porque vai ter o surgimento de clubes, de cabarés e bibliotecas. E por causa disso tudo, assim, dessa mudança na cidade, o livro relata a miscigenação que o Brasil tem, porque várias pessoas de vários locais do mundo vai para Ilhéus para esse progresso da cidade. Portanto, a história do livro Gabriela Cravo e Canela se passa durante a ruptura da sociedade, a mudança de hábitos e costumes, onde relata o fim da era dos jagunços para o início da política. O livro relata e, de certa forma, critica o abuso que Gabriela sofreu quando era criança por parte de seu tio. E, por esse motivo, ela tem o seu lado para a sexualidade bem aflorado, sempre gostando dos olhares dos homens sempre voltados para ela, para o seu corpo. O livro também, através